Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Estou feliz de mais uma vez poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, poder estar louvando ao Senhor junto com os irmãos. Nós teremos agora um louvor e eu quero passar a palavra para a equipe de louvor. A irmã Débora estará conduzindo este momento. Boa noite, igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. Neste momento vamos estar louvando o nosso Deus, esse Deus maravilhoso. Então você fique à vontade na sua casa, solte sua voz e louve o Senhor juntamente conosco. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente
Deus amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos, ó Deus, te louvando, ó Pai, e te bendizendo, ó Pai, teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque a nossa igreja, por mais que estejamos distantes uns dos outros, mas ainda estamos, ó Pai, juntos em louvor, em oração, ó Pai, e para ouvir tua palavra, Senhor. Pai, toque nossos corações, ó Deus. Se tiver alguém com alguma dificuldade, ó Pai, por conta dessa situação toda, Deus, por conta dessa guerra política, por conta desse vírus que assusta muitas pessoas, ó Deus, toca, ó Pai, no coração, ó Deus, para que cada pessoa, cada um de nós possa confiar cada vez mais em Ti, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos porque temos o Senhor, ó Pai, porque podemos confiar em Ti, sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós, ó Deus, e nós somos gratos, ó Deus, por tudo, ó Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e continue a usá-los neste ministério do louvor. Meus queridos, vamos continuar aqui a estudar o livro de Atos, a história tão fascinante do início da igreja. E nós estamos no capítulo 8. Semana passada nós olhamos 3 acontecimentos importantes na igreja de Jerusalém. Olhamos que ocorreu uma grande perseguição contra a igreja, a primeira também grande dispersão da igreja e a primeira grande evangelização da igreja. Tudo isso nós olhamos capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Hoje nós vamos olhar o capítulo 8 ainda, versos 5 ao 25. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8, versos 5 ao 25. Nós vamos olhar hoje Filipe, esse grande homem de Deus, esse grande evangelista. Um homem marcado por alguém que evangelizava e era destemido em falar realmente do amor de Deus às pessoas. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto ali imediato, quando Filipe foi pregar em Samaria. Nós já falamos isso semana passada, mas eu gostaria de lembrar aqui que existia certo rancor entre os judeus e os samaritanos, que começou aí no fim do século X a.C., quando então as 10 tribos desertaram, fugiram, saíram do sul ali de Jerusalém e então fizeram Samaria sua capital. A situação piorou drasticamente quando Samaria foi então sitiada, capturada pela Síria em 722 a.C. Então o norte aí foi repovoado por povos estrangeiros, né? E também piorou bastante a situação e essa rixa, essa hostilidade, quando então eles construíram um templo rival ali no Monte Gerizim. Com isso se agravou bastante a inimizade entre os judeus e os samaritanos do norte. E essa mistura com os gentios nunca foi perdoada pelos judeus, que consideravam os samaritanos um grupo de segunda classe, impuros, hereges, traiçoeiros, misturados, mestiços. E então essa era a tensão que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento onde a igreja, então fugida de Jerusalém, começou a pregar ali em Samaria. E Filipe entra em cena agora aqui, porque é um homem que não se importou com esta hostilidade que já durava 1000 anos. E ele deixa para nós um legado realmente de amor, obediência e também compromisso com a expansão do Evangelho. Hoje, então, nós iremos destacar, irmãos, 2 princípios contidos aqui no texto de Atos, capítulo 8, versos 5 ao 25. Nós poderíamos aprender muito com este homem de Deus, com este grande evangelista, mas eu separei 2 princípios para a gente estudar hoje aqui. E antes de iniciar, apresentar estes 2 princípios, vamos ter mais uma oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que o Senhor, através da sua palavra, venha falar aos nossos corações. Me use, ó Deus, apenas como instrumento para transmitir realmente aquilo que o Senhor deseja. Nós pedimos a tua bênção também sobre este momento, em nome de Jesus. Amém. Primeiro princípio, queridos irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, é que a nossa missão é maior que nossas diferenças.
Nossa missão é maior que nossas diferenças. Olha aí para o verso 5, verso 8. 5 a 8. Eu vou ler aqui o verso 5 a 8. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, esse texto se refere aos primeiros samaritanos que receberam a palavra de Deus. Filipe, ele tinha como objetivo levar o evangelho. Esse era o principal motivo por ele estar ali em Samaria. Não só por causa da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém, mas ele tinha esse propósito. Ele tinha esse intuito, objetivo de levar o evangelho aos samaritanos. Ele poderia muito bem ficar na Judéia, fugir e se esconder por ali, mas ele foi para Samaria com o objetivo de pregar o evangelho àquele povo hostil, que tinha uma rixa muito grande. E ele então foi decidido. E Filipe aqui então tinha sua missão acima das diferenças, a missão que Deus colocou no coração dele de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, estava acima dessas diferenças. E os samaritanos, interessante que eles esperavam o Messias. Você pode observar isso lá em João, capítulo 4, verso 25. Samaria, ela se encontrava, irmãos, sem direção do alto, perdida, cativa, estava doente, como muitas cidades hoje em dia estão doentes, cativas, estão sem direção, escravas realmente do pecado. Muitas cidades se encontram assim hoje. Samaria estava desta maneira naquele tempo. E o interessante é que o resultado da pregação foi que multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Olhe novamente o verso 6 na sua Bíblia, dá uma olhadinha. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, irmãos. Multidões. Então esse resultado aí da pregação de Filipe é que muitas pessoas estavam aceitando a Cristo, porque ele tinha como objetivo pregar, falar de Cristo àquelas pessoas. Mas, meus queridos, o maior milagre não se deu apenas ali na cura de paralíticos, de coxos e endemoniados, mas na reconciliação de um povo separado por 1000 anos de mágoas e ressentimentos. Este foi o grande milagre. Um povo separado, hostil, com rixas, há muito tempo. E nós tínhamos ali judeus pregando para samaritanos e uma multidão de samaritanos ali seguindo as mensagens, a pregação, as palavras de vida que Filipe pregava ali. Judeus pregando o evangelho aos samaritanos. Judeus e samaritanos adorando juntos. Isso sim é milagre, meus irmãos. Isso sim, quando o evangelho ele entra em cena, ele quebra muralhas. Ele quebra muralhas que nos separam. Quando o evangelho entra em cena, isso acontece, é inevitável. A ousadia de Filipe aqui, meus queridos, é impressionante. Impressionante. Ele começou a derrubar uma muralha que separava judeus e samaritanos ali com a pregação do evangelho. Esta é uma grande lição para nós. Esta é uma grande lição para nós. Precisamos amar as pessoas, não importa quem elas são. Nós precisamos amar. Dependente das diferenças, anunciar o evangelho como Jesus pregava para prostitutas, leprosos, publicanos, figuras aí marginalizadas na sociedade do tempo de Cristo. E Jesus pregava, falava e ensinava a todos. O coração de Filipe, irmãos, estava cheio de compaixão, de amor, de vontade de ver vidas se entregando a Jesus. E também o coração de Filipe estava cheio de perdão. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sabe por quê? Porque
os samaritanos, de fato, há muito tempo atrás, na história do povo judeu, de Israel, eles abandonaram Jerusalém. E Filipe perdoou, porque ele estava ali pregando. Não se importou com essa traição dos samaritanos, do povo, do seu próprio povo judeu, que abandonou as 10 tribos que foram embora. Ele perdoou. E eu quero falar aqui sobre perdão, meus queridos. Uma dentre muitas marcas do Filho de Deus é que ele perdoa, que ele libera o perdão, que ele se humilha pedindo perdão. Isso é uma marca de um verdadeiro Filho de Deus. Como diz lá Mateus capítulo 18, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Nós conhecemos muito bem isso. O verdadeiro Filho de Deus tem que perdoar sempre, não pode se cansar de perdoar. Não tem limite para o perdão. O Filho de Deus é marcado por alguém que é amoroso para com o seu próximo, perdoando. Marcos 11, versículo 25 e 26 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Veja, nós precisamos perdoar o nosso próximo, assim Deus nos perdoará. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Efésios agora capítulo 4, verso 32. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se você quer saber se é filho de Deus de verdade, se você quer saber se nasceu de novo algum dia, está na dúvida, talvez você esteja aí se perguntando, se questionando, você pode olhar para a sua vida. Olhe aí para o seu coração e veja se encontra perdão nos seus relacionamentos. Se nós não perdoamos, irmãos, nós não encontramos o perdão de Deus na nossa vida. Nós não conhecemos o verdadeiro perdão de Cristo, do Senhor. Nós não experimentamos o perdão de Deus na nossa vida, porque nós não perdoamos. Nós guardamos mágoas, ressentimentos. Se nós fazemos isso, se nós vivemos assim, é porque nós não experimentamos realmente o verdadeiro perdão de Deus na nossa vida. Então, observa, preste atenção, essa é uma das marcas de muitas que identificam um verdadeiro Filho de Deus. Ele perdoa, e ele libera perdão, ele pede, se humilha, quantas vezes precisar. Essa é uma grande marca de um Filho de Deus. O Evangelho faz isso, meus queridos, transforma vidas. Transforma aquela pessoa dura, irredutível, em uma pessoa amorosa, com compaixão, disposta a perdoar, disposta a pedir perdão e a se humilhar. Aqui Filipe entrou em Samaria e começou a pregar o Evangelho ali. Pessoas possuídas de ódio, de amargura, eram libertas. Pessoas paralisadas, aleijadas pela discriminação e indiferença, elas eram curadas pelo poder do Evangelho transformador em suas vidas. Quando alguém se dispõe, meus queridos, a cumprir a missão, milagres acontecem. E eu quero dizer para você, se você estiver disposto, se você estiver disposta a cumprir a missão de Deus na sua vida, aí na sua casa, com os seus familiares, na sua vizinhança, no seu trabalho, milagres irão acontecer. Se deixe usar pelo Senhor. Deixe o Senhor usar a sua vida, meu querido, minha querida irmã. Fale do amor de Deus. Não fique preso às diferenças, à inimizade que existe. Você, que é filho de Deus, já não pode ter esse sentimento. Porque a nossa missão está acima das diferenças. Está acima das diferenças. Vá agora para o versículo 14 aí, de Atos 8. Vamos pular alguns versos, porque nós vamos voltar e falar dos outros. Mas vamos ler agora o 14 até o 17. Diz assim, ó.
Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Meus queridos, aqui eu quero dar um destaque para João, Pedro e João aqui, que foram então enviados para um trabalho especial ali em Samaria. Quero tirar um pouquinho só o foco de Filipe e voltar aqui para essa cena. João, ele queria que caísse fogo do céu para destruir os samaritanos. Eu quero ler o texto que vai destacar isso, porque é muito interessante, vai encaixar perfeitamente aqui nesse contexto. Lucas capítulo 9, versos 51 a 56 diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Veja bem a rixa aqui. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. E foram para outro povoado. Meus queridos, João queria destruir os samaritanos, porque os samaritanos tinham ódio dos judeus. Não queriam nem receber estes homens ali naquele povoado. Não, vocês estão indo para Jerusalém, vão embora daqui. Não queremos vocês aqui. E Tiago e João ficaram nervosos, possuídos de ódio também dessa situação, queriam queimar todo mundo ali. E Jesus falou: calma, para com isso, eu vim para salvar, não para destruir. E eles entenderam. Tanto entenderam que a transformação que aconteceu na vida de João é notória aqui. O desejo agora é de ver os samaritanos salvos e não destruídos. Veja como o Espírito Santo promove unidade, irmãos, e não confusão. União e não desavença. Isso é que uma pessoa nascida de novo experimenta. Poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo aqui. Voltando aí para o verso 12, meus queridos. Quando Filipe, vamos falar um pouquinho agora de Filipe, vamos ler aí o verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Então aqui, Filipe estava também batizando. Ele pregava, evangelizava aqueles samaritanos e eles então eram batizados. Esse era o ministério de Filipe ali com os samaritanos. Mas os dons espirituais, queridos, foram adiados até que Pedro e João foram enviados ali para os samaritanos. Eles foram, Pedro e João, e puseram então as mãos sobre os novos convertidos. Nós sabemos que acontece quando uma pessoa se rende ao Senhor Jesus Cristo hoje, que naquele momento da sua conversão recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo na sua vida. No momento da conversão, existem muitos textos da palavra de Deus que confirmam esse princípio bíblico. Batismo do Espírito Santo no momento da conversão. Mas aqui, nessa situação, era necessário que os samaritanos se identificassem com os apóstolos. Filipe era um diácono. Alguém ali envolvido, usado grandemente por Deus, mas tinha um propósito aqui para que então o Espírito Santo não tivesse derramado nos samaritanos. Ou seja, os judeus, ou seja, a igreja de Jerusalém. Esta era a ligação que precisaria ser feita com os samaritanos, para que então não houvesse aí uma outra igreja, uma igreja rival, uma igreja cristã rival ali em Samaria, como já tinha o templo. Teve muito tempo o templo rival. Então, para que não acontecesse isso, deveria então associar aquele grupo, Filipe, aos apóstolos, ao ministério dos apóstolos, a Jesus, a igreja que nasceu em Jerusalém, nos judeus ali, com os judeus.
Então esse é por isso que Pedro e João tiveram esse papel de então orar ali, como nós vimos aqui, eles oraram e o Espírito Santo foi derramado. Então nós vemos aqui a atuação nos versos 14 até o 17, de Pedro e João. E meus queridos, no versículo 25, é o último versículo que nós vamos desse texto de hoje, queria que você desse uma olhadinha. E eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O que eu quero destacar aqui para fechar esse primeiro princípio que nós estamos falando aqui da palavra de Deus, que é muito importante, que a nossa missão é maior que as nossas diferenças. Nós vemos aqui, irmãos, que agora não existia mais distinção entre judeus e samaritanos. Não existia mais essa inimizade. Vocês adoram aí, a gente aqui não. Era um só corpo, porque existia um só Espírito. Todos são a igreja de Cristo. Não existia mais distinção. Em Cristo somos um. Então, a nossa missão, meus irmãos, é maior que as nossas diferenças. Deixe Deus usar a sua vida onde quer que Ele deseja usar você. Talvez Deus queira usar você na sua casa, com os seus familiares, onde há rixa, onde há problema, onde há muita ferida do passado. E Deus quer usar a sua vida, porque a nossa missão está acima das diferenças. O Evangelho, meu querido, tem o poder para transformar vidas, quebrar muralhas. Deixe Deus usar a sua vida para a glória dele. Evangelize os seus familiares, evangelize aquele seu vizinho que você tem problema há anos, talvez 10, 15 anos. Fale do amor de Deus para ele. O ajude, então você verá o milagre acontecendo, muralhas se quebrando pelo poder do Senhor. Vamos para o segundo princípio. O caráter também está acima do carisma. Vamos olhar agora o verso 9 ao 13. 9 ao 13. Vamos ler verso 9 ao 13 e falar um pouquinho sobre este segundo princípio. O caráter está acima do carisma. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Diziam ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais de grandes milagres praticados. Pule agora para o verso 18. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro então respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. E aí o 25 nós já lemos. Meus queridos, o caráter está acima do carisma. Entra em cena aqui um mágico chamado Simão, que exemplifica o carisma. Porque nós vamos olhar aqui nos textos que nós lemos agora, nos versículos 9 a 13, do 18 a 24, que ele era um homem carismático, tinha a atenção de todos, era bem quisto em Samaria, em toda a região. O que seria carisma?
Carisma é marcado pela tentativa de criar simpatia, irmãos, para agradar a maioria. Isso é carisma. Agradar a maioria, estar de bem com todo mundo. Já caráter é marcado pela tentativa de agradar a Deus quando ninguém está olhando. Isto é caráter. O texto nos mostra que é possível, irmãos, uma pessoa ter muito carisma, mas pouco caráter. É isso que nós vemos neste homem, Simão, mágico. A igreja precisa muito mais de homens que são do que homens que fazem. Muito mais de homens que são, que têm um caráter, do que trabalham, estão lá fazendo, mas não tem caráter nenhum. Pode ter até carisma, muito carisma, mas não tem caráter. O ideal é que o carisma de uma pessoa, porque também não é pecado a pessoa ser carismática, não é errado. Mas o ideal é que o carisma de uma pessoa, principalmente do cristão, seja sustentado por um caráter sólido, alicerçado na palavra de Deus, um caráter aprovado por Deus. O caráter também pode ser definido, queridos, como um conjunto de valores que determinam nossas atitudes. Podemos encontrar vários valores aqui na vida de Filipe, em contraste aí com a de Simão. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que quem tem caráter, meus irmãos, quem tem caráter tem motivações corretas. Quem tem caráter tem motivações corretas. Veja o verso 9 ao 11 aí. Enquanto Simão, o mágico, ele mentia e iludia o povo com truques, Felipe, já no verso 12 aí, evangelizava, reconciliava as pessoas com Deus através da verdade. O que importa não é o que fazemos, não é apenas, na verdade, o que fazemos, porque é importante também o que fazemos, mas o porquê e para quem estamos fazendo. É muito importante isso. As nossas motivações precisam ser motivações corretas, não tentando agradar aos homens, querendo seguidores como esse mágico aqui. Hoje a mídia social está muito focada nisso. Muitos estão pedindo, me sigam, e sigam, e sigam. Não é mais seguir Jesus, me sigam. E querem aí seguidores, arrebanhar seguidores. Irmãos, nós precisamos servir ao Senhor com as motivações corretas, com o desejo de agradar a Deus em primeiro lugar. Se nós estivermos agradando a Deus, pouco importa se algum homem, uma mulher, uma família não gostar muito de você, você está agradando a Deus, isso que importa. Pessoas não vão realmente gostar de você porque você está trabalhando para o Senhor. Você vai ter inimigos. Jesus profetizou, falou sobre isso. Nós teremos muitos inimigos, problemas nós vamos passar, seremos perseguidos por causa do seu nome. Mas precisamos ter motivações corretas. Quem tem caráter tem motivações corretas. Quem tem caráter busca a aprovação de Deus e não dos homens. Busca, em primeiro lugar, ser aprovado por Deus. Enquanto Filipe abraçou a fé, ele abraçou a fé de uma forma que era para glorificar a Deus. Somente glorificar a Deus. O mágico abraçou a fé para buscar reconhecimento dos homens. Observe aí o verso 18 e 19. Ele queria o reconhecimento dos homens, a aprovação dos homens. Filipe não. Ele estava evangelizando, pregando, fazendo a vontade do seu mestre Jesus, querendo agradar o Senhor. Seja você, Filipe, agradando a Deus em primeiro lugar. Quem tem caráter cede o direito pessoal. Enquanto Simão se vangloriava, não, fui eu que estou fazendo essas mágicas aqui, sou eu mesmo. Ele estava ali se vangloriando. Filipe apenas evangelizava e pregava e falava de Jesus. Talvez os samaritanos, as pessoas, tem um homem pregando de Jesus, falando, e muita gente está aceitando. Talvez muitos samaritanos nem conhecessem o Filipe, nem soubessem o nome de Filipe, porque Filipe apenas pregava Jesus, apontava para o Mestre. E então as pessoas estavam até meio ali sem saber o nome realmente de Filipe, porque ele focava Jesus. Ele não focava assim como Simão, mágico, não, sou eu. Sou eu. Então quem tem caráter cede o direito pessoal. Quem tem uma vida santa diante de Deus, coloca o foco em Jesus. Quem tem caráter permite que o caráter de Cristo seja um modelador no seu caráter.
Deixe o caráter de Cristo modelar o seu, meu querido, minha querida irmã. Aí você vai ver como que você vai crescer e desenvolver na sua vida espiritual. Deus não olha para o carisma. Não se engane, Deus não olha para o carisma, mas para o nosso caráter. Deus não olha para a nossa bagagem, Deus não olha para a nossa capacidade, Deus olha para o nosso coração. Pedro e João impunham as mãos para libertar as pessoas da escravidão do pecado, estavam escravas, sofrendo. Já um mágico queria o dom de Deus para escravizar mais ainda as pessoas, para dependerem desse seu suposto poder interesseiro. Quem tem caráter, irmãos, permite que o caráter de Cristo seja o modelador do seu caráter. Quem tem caráter oferece a própria vida como sacrifício. Ninguém ama aquilo pelo qual não esteja disposto a dar a sua própria vida. Tem muita gente como Simão Mágico. Está disposto a entregar o evangelho, mas não está disposto a entregar a sua vida. De fato, ali, Cristo deu sua própria vida por nós. Se entregou. Não podemos dar a Cristo ou até a obra de Cristo, a obra de Deus aqui, menos do que tudo, que a nossa vida. Muita gente não quer dar nem 10 minutos do seu tempo, 15, 20, 30 minutos. Às vezes acha que o culto é demais. Irmãos, não podemos dar a Cristo a sua obra menos que a nossa vida e tudo que nós temos para o Senhor. Nós somos mordomos de tudo. Tudo pertence a Deus, nós só estamos cuidando. Quem tem caráter oferece a própria vida como sacrifício. Quem tem caráter, meus queridos, obedece incondicionalmente à palavra de Deus. Somente o que é cristão é essencialmente aí extraordinário. Preste atenção, somente o que é cristão é essencialmente extraordinário. E é cristão aqui não é a pessoa, é o que vem de Cristo, é o que está em Cristo. Não a pessoa, mas tudo que vem de Cristo é essencialmente extraordinário. Significa que apenas aquilo que fazemos para a glória de Deus tem realmente impacto na eternidade. Quando fazemos para a glória de Deus, aí entra o nome cristão. Aí entra em cena cristão, um nome cristão. Porque nós estamos fazendo para a glória de Deus, então o nome cristão é associado a isso. Aquilo que nós não fazemos não vem de Cristo, não é essencialmente extraordinário. Meus queridos, haverá momentos em que o povo de Deus deverá ser firme e duro com aqueles que tentam transformar o que é espiritual em banal, espiritual em comércio. Foi o que esse mágico Simão aqui tentou fazer. Mas os apóstolos, Pedro e João, foram firmes ali. Filipe pregando o evangelho, evangelizando, batizando em nome de Cristo. Irmãos, que esses versos aqui, que é esse exemplo de Simão aqui, esse mágico, exemplo tão negativo, possa nos alertar para não vivermos dessa maneira. Não buscando o que ele buscou, carisma, reconhecimento de homens, poder, que possamos cumprir a missão, porque é maior que as nossas diferenças. Que de fato, meu querido, a sua missão seja maior que as diferenças que existam na sua vida, em volta de você. Com seus familiares, vizinhos, amigos, pessoas que você trabalha. Não deixe que as diferenças travem, bloqueiem a missão que Deus tem para você. E que o nosso caráter, irmãos, esteja também acima do carisma. Se você é uma pessoa carismática, amém. Você está ouvindo essa mensagem agora, cristão, glória a Deus por isso, mas o carisma está abaixo do caráter. Carisma, uma pessoa que gosta de agradar todo mundo, é legal, é sorridente, está ali e sempre ali junto e participando de tudo, é uma pessoa carismática que todo mundo gosta. Se não tiver caráter firmado e sólido na palavra, em Cristo, é como a casa construída na areia. Uma hora cai e todos conhecem. Nós precisamos ter carisma, sim, ser uma pessoa alegre, descontraída. O servo de Deus é alegre, sorridente, mas também ele tem caráter. Ele tem caráter. Que Deus abençoe sua vida.
Que você cumpra a missão de Cristo na sua vida. Que você coloque o caráter de Cristo na sua vida acima de tudo. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite e até semana que vem com mais uma mensagem seguindo aqui. Atos.